Oi, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, né? Gente, eu queria falar um pouquinho hoje sobre alguns tipos de conhecimento. Ao longo do tempo a gente vai aprendendo que existem vários tipos, né, de conhecimento, né? E existe o conhecimento filosófico, o conhecimento do senso comum, o conhecimento religioso, o conhecimento científico e vários outros tipos de conhecimento. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o conhecimento do senso comum, que esse é o mais simples que a gente vai aprender, né? E o conhecimento comum é aquele que nós aprendemos, é os primeiros ensinamentos que nós temos quando nós aprendemos com os nossos pais. E o conhecimento do senso comum, ela é a educação que o aluno carrega consigo quando vai à escola. Por exemplo, quando você vai para a escola, você já sabe de algumas coisas que seus pais já passaram para você, né? Por exemplo, como ter educação com os outros alunos, com os outros coleguinhas, com os professores, como respeitar os professores, como se comportar no lugar que você está. Então, isso é chamado de conhecimento do senso comum. São aquelas informações básicas que foram ensinadas pelos nossos pais, ou seja, a educação familiar, social, religiosa. Podemos comparar a educação do senso comum e a educação do conhecimento como uma construção. Olha só, meu pai era pedreiro e uma das coisas que eu aprendi com meu pai foi o seguinte: para começar uma construção, você começa com alicerce, né? Ninguém consegue construir uma casa sem o alicerce, porque de uma hora para outra isso vai ruir, vai cair e não tem base. Aquela base firme que tem numa construção é o alicerce. E esse conhecimento, esse primeiro conhecimento, é a base de tudo. Antes de você ir para a escola, você já vai com essa base, com esse tipo de conhecimento. No conhecimento do senso comum estão enraizados os primeiros ensinamentos, onde os fundamentos são o alicerce e a base, aquilo que eu acabei de falar, né? Já o conhecimento científico é como se fossem os pilares de sustentação desse edifício, as paredes que o cercam e que protegem o ambiente. Com esse conhecimento, o indivíduo vai aprender a desbravar novos caminhos, aprender a criticar, aceitar o que é certo, o que é errado, analisar, avaliar. É um conhecimento de pesquisa, de comprovação. O professor inteligente, que não é apenas técnico, mas também dotado de outros conhecimentos e principalmente o conhecimento psicológico, poderá e muito contribuir no conhecimento do senso comum. Quando observar nesse aluno informações adquiridas para estimular ainda mais a sua capacidade, levando a desenvolver e descobrir novos caminhos, transformando não apenas para o trabalho, mas num cidadão consciente de direitos e deveres para com a sociedade. Então, o professor, ele tem que prestar atenção nessas coisas. Por exemplo, um aluno, ele chega na escola, ele chega naquela expectativa de aprender muita coisa, mas ele também leva com ele muita coisa, muito conhecimento. E o professor, esperto, naquele professor que ele não vai só na aula, para dar aula apenas para receber, mas para contribuir com o seu conhecimento e também pegar do aluno aquilo que o aluno sabe, ele tem que ser muito sábio para isso. Então ele vai fazer o quê? Ele vai descobrir neste aluno novas capacidades, né? Aquela capacidade que o aluno tem também de passar para ele aquilo que ele aprendeu com o conhecimento do senso comum. O professor inteligente, né, aquilo que eu falei, ele não é apenas técnico, mas ele também ele se propõe a saber, a ter conhecimentos, outros conhecimentos também.
né? Porque hoje em dia, gente, eu vou falar para você, o aluno, ele vai para, na época que nós estamos vivendo hoje, o aluno, ele sabe muita coisa. Não só aquilo que acontece nas mídias, mas também o que ele procura dentro da internet, ele sabe, ele procura desvendar outros caminhos, outros conhecimentos, então ele vai para a escola, não é aquele aluno mais bobinho que era antigamente de 20, de 30 anos atrás. Ele sabe muita coisa. E se o professor não for inteligente, ele vai ficar, ele vai ser surpreendido. Então, quando observar nesse aluno informações adquiridas para estimular ainda mais sua capacidade, levando a desenvolver e descobrir novos caminhos, transformando não apenas para o trabalho, mas um cidadão consciente de direitos e deveres para com a sociedade. Pensando não apenas no futuro, mas no tempo presente, neste momento, em meio a tanta tecnologia e inteligência das crianças, o aluno poderá ser um grande ajudador dentro da sala de aula quando mostra na prática a sua capacidade e o seu saber. Por exemplo, o aluno que gosta de falar muito e expõe seu ponto de vista, gosta de fazer explicações, poderá ser um contador de história. Olha aí, já pensou? De causos. O professor continua tendo o domínio pedagógico e o aluno dá a sua contribuição. Já que aprendemos que o professor não é o único sabedor de tudo e aprendemos também que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Isso foi um pensamento de Paulo Freire. Então, que possamos aprender não só com o professor conscientizado disso, mas também com o aluno, tá bom? Que isso possa servir de reflexão para a gente. Uma boa tarde a todos.